Olá, meus amigos. Meu nome é Ademilson. Eu sou, eu trabalho como projetista, né? E eu trabalho com projetos, né? Residenciais, comerciais. E sempre eu quis fazer um canal para mim. E nunca tive coragem, nunca tive iniciativa. Tive meus impulsos, só que porém não fui adiante com o meu projeto assim de canal. Agora eu já estou num ponto da minha vida que eu resolvi quebrar meus paradigmas, né? Se alguém identificar e gostar do conteúdo que eu vou propor aqui, eu vou propor assuntos, né, que eu quero fazer de finanças, porque eu quero aprender finanças, eu tenho vontade e tenho necessidade. Eu acho que todo brasileiro precisa precisa de aprender finanças. É um assunto que, na minha visão, teria que aprender desde a infância, de criança, porque é uma questão que afeta a vida inteira o ser humano. Ainda mais num país como o nosso, né, que é um país que não é 100% desenvolvido, as oportunidades não são para todos, a desigualdade é muito grande. E, bom, vamos parar por aqui. Questões sociais não é o foco do canal. E vou narrar, vou descrever, discorrer, apresentar minha atividade que eu faço, né, para mim dar o sustento para minha família e passar também conhecimento para quem vê a necessidade de aprender uma nova profissão ou tirar conhecimento. Porque quando eu fiz a minha faculdade, eu já estava com praticamente 40 anos, minha primeira faculdade. Então eu demorei um certo tempo para adquirir conhecimento, foi muita luta, muita batalha, trabalhei de graça para algumas pessoas para aprender, porque hoje a faculdade ela te dá o caminho das pedras, porém para você ultrapassar esse caminho para chegar no bônus, você tem que esforçar muito mesmo. E existe muita barreira nas peculiaridades, assim, no foco mesmo, para você efetivar mesmo um projeto, eu imagino que é toda profissão, para você executar o serviço e entregar ele para o cliente, tem um processo que em faculdade ou mesmo uma pessoa paralela a você que você vai buscar ajuda, auxílio, ele não consegue te passar. Você só vai adquirir isso no dia a dia e na experiência fazendo a atividade. E o projeto, essa parte que eu trabalho, requer muito estudo e muita vontade de ir atrás do conhecimento, porque eu vou falar para vocês tudo o que eu aprendi e o que eu sei e o que eu não sei eu continuo buscando para aprender. Uma das coisas é que para você fazer um projeto residencial e aprovar ele, porque você tem que aprovar ele na prefeitura da sua cidade. Tem leis específicas de município a município. E uma coisa que agrava bastante, eu vou falar pela arquitetura, pelo projeto, pelo que eu trabalho. Para essa parte, quando você envia um projeto para análise para os analistas lá, ele pega a legislação federal, pega a legislação municipal, os decretos municipais, e ele analisa na visão dele. Então, entre eu, que sou profissional, que vou fazer, que faço o projeto, entre a lei federal e municipal, existe quem? O analista, um terceiro. E a visão da interpretação dele, muitas das vezes, não bate com a sua. Então há uma divergência. Essa divergência tem que ser resolvida. Ou você acata o analista, né? Se você também concordar que ele está correto na interpretação da lei, ou você contesta
e apresenta a sua prova da sua versão. Aí fica aquela coisa, né? Igual um tribunal, né? Você entende na sua visão, ele entende na visão dele, vocês entram num comum acordo. E a lei, eu acho essa metodologia muito ruim, particularmente, essa é a opinião minha. Demilson, você tem uma proposta? Eu diria que hoje, com a IA, com a tecnologia que a gente tem, deveria ser um processo mais dinâmico e mais impessoal. Mais impessoal, porque eu vejo assim, se eu sou um profissional que tem minha responsabilidade técnica quanto ao conselho, se eu desenvolvo, eu sou o autor daquele projeto e desenvolvo, eu sou o responsável. Se eu sou responsável, eu não deveria passar por uma aprovação ou reprovação de um terceiro. Eu imagino que seria como se fosse igual um advogado. Cada processo que um advogado monta para ele ir ao pleno lá, né, para fazer a defesa ou a acusação dele lá do cliente dele, não tem um órgão, a OAB não vai lá analisar o processo dele se está certo ou errado. É ele que vai para o tribunal, se ele perder a causa, ele perdeu, se ele ganhou, ele ganhou. Agora, essa questão de produzir arquitetura tem esse empecilho que tem que passar nas prefeituras. Porque existem as leis, nós estamos sobre os conselhos. Os conselhos que cuida da gente como profissional, nós somos filiados a eles. Se a gente fizer errado, a gente paga pelo preço. A gente é penalizado. Se não, né, bola que segue para frente, né? E isso é um outro ponto, um outro tema que eu vou fazer um outro vídeo que eu também quero falar a respeito disso quanto aos conselhos, que na minha visão eles deixam a gente como profissional muito à deriva. Mas é outro assunto, é outro vídeo, né? Nesse agora eu quero me apresentar, né? Meu nome é Ademilson, sou criador desse canal, né, Passo da Evolução, e sempre eu quis fazer um canal para mim, para me apresentar, para me melhorar a minha dicção, minha oratória, meu desenvolvimento pessoal e também uma forma de eu melhorar o eu interno, que eu sempre quis isso. Então, na minha simplicidade, na minha ignorância, porque eu não tenho conhecimento nenhum de mídia, de produção, tive muita dificuldade para chegar até aqui, a esse nível aqui, que é um nível básico, eu tive dificuldade. Então, estou sendo sincero com vocês, é uma coisa que eu vou buscar sempre aqui no canal, é falar naturalmente com vocês, falar o que eu penso, a minha opinião. Como eu não sei se eu já citei, aqui eu vou falar de finanças e das minhas atividades, a qual essas atividades eu incluo nas finanças, porque é através dela que eu consigo o fruto do meu sustento e da minha família também. E qualquer opinião que vocês tiverem, vocês podem comentar, pode compartilhar, pode dar o joinha ou dislike. Se der o dislike, comenta também, fala, olha, eu dei o dislike por isso é muito ruim, você não está sabendo falar, você está muito no começo, eu não estou tendo paciência com você. Pode falar, entendeu? Pode falar. Eu estou gravando agora à noite, eu não tenho muita iluminação adequada de estúdio, eu não tenho estúdio, eu estou no quarto com meus meninos aqui, trancado, para evitar barulho, né? Tô com o microfone aqui que eu acho que tá tendo muito ruído. Eu até já comprei um, mas não chegou. Um outro, né, para corrigir isso. E o que vocês estão vendo aqui é a vista do Revit, que é o aplicativo, o programa que eu utilizo para fazer os projetos. O que que acontece? Esses projetos, eu vou passar meu conhecimento para vocês. Se vocês quiserem fazer pergunta, façam, eu tiro dúvida no meu tempo, né? Porque é corrido. Então a forma eu passando para vocês o que eu sei, o que eu aprendi, e espero que vocês absorvam, né, o conhecimento, porque é rentável, é legal, tem muito serviço, viu, meus amigos? Dá muito trabalho,
mas dá trabalho, mas depois que você engrena, que você pega, você vai embora. E você, estudante também de arquitetura e engenharia, quiser ver meus vídeos aqui, ó, mandar a dúvida, pode mandar, eu estou à disposição, porque eu também ensinando, eu estou aprendendo. Essa é a minha teoria. E quero falar de assunto de finanças. Eu quero aprender muito finança também. Estou lendo um livro que eu tenho ele. Eu tenho um livro, se eu não me engano, já tem há 15 anos. Ele é Mente Milionária. E eu quero ler ele de novo, quero aprender. Não quero assim, não vou ter um grau de excelência de finança, mas falar de finança, ganhar dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro. Eu espero que vocês também querem ganhar dinheiro. Essa atividade que é uma das que eu faço, tá? É real, tem muita realidade. E esse vídeo vai ficar por aqui, viu, meus amigos? Senão ele vai ficar muito grande. E no próximo eu vou começar a explicar para vocês sobre plantas arquitetônicas para aprovar aí na sua prefeitura. E depois também, em paralelo, vou falar para vocês também um assunto bem legal. É uma área já de ganhar dinheiro, se chama regularização de obra. Quem faz geralmente, que pega esse serviço, é despachante imobiliário. É uma ótima renda, viu, meus amigos? É uma ótima renda. Quem quiser, vai acompanhando o canal. Eu tô meio assim, no meu cronograma não tô bem definido, mas primeiro eu quero apresentar essa parte de projeto, porque na regularização de imóvel, tá certo que o despachante não tem habilidade para fazer o projeto, mas ele tem que ter conhecimento desse processo que é muito importante, que é o levantamento arquitetônico para a regularização do imóvel. Falou, galera. Quem puder, curte, compartilha aí com algum amigo seu, para quem você acha que é interessante esse meu vídeo. E até o próximo vídeo.